Olá, boa tarde. Aqui é a doutora Cristine Aguiar com a live da quinta-feira. Sejam todos bem-vindos à live e à página, né, Neuropediatria para você. Todas as semanas eu procuro um tema que me vem à mente, que eu acho interessante comunicar, explicar. E por causa dos últimos acontecimentos que saíram na mídia, eu fiquei pensando sobre as minhas ponderações sobre o que está acontecendo com as nossas crianças. E eu fiz um texto na segunda-feira para o blog neuropediatriaparavocê.blogspot.com.br sobre o bullying, sobre as minhas considerações. Eu não estou tentando explicar o fenômeno, eu estou apenas apontando algumas coisas, salientando algumas coisas que eu acho interessante. E nele, quem quiser vai lá, mas essa live eu vou falar sobre o mesmo assunto. O que é que acontece? Eu acho que nos últimos anos, nós, pais, nos preocupamos muito em intelectualizar nossas crianças. Quer dizer, nós nos preocupamos muito com a escola, com priorizar o aprendizado, uma boa escola, uma escola de qualidade, uma educação de qualidade, colocar as crianças em curso de robótica, em curso de inglês, em alguns esportes também. E com o nosso tempo, a vida mais corrida, acaba que o vínculo emocional, o tempo que essa criança fica em casa é menor. Os pais têm uma vida mais corrida, então, infelizmente, nessas últimas gerações, nós nos distanciamos um pouco mais emocionalmente com laços afetivos, algumas vezes dos nossos filhos, e por isso que todas as páginas, todas as pessoas que falam, como nós não temos mais o tempo que tínhamos no passado, a gente prioriza a qualidade do tempo que você fica com seus filhos, para que você consiga manter uma relação forte e afetiva, e o valor da família na formação de uma pessoa. Porém, esse é o grande desafio, porque a gente trabalha muito para pagar uma escola, um curso de inglês, colocar nossas crianças em atividades que nós tentamos prepará-las melhor. Nós nos preocupamos muito com isso. E aí a gente vê que nessa geração as crianças elas são muito mais estimuladas. Essas nossas crianças o discurso delas é muito mais elaborado do que em gerações anteriores. Crianças pequenas já conseguem verbalizar, conseguem debater, questionar o adulto com coerência. Quer dizer, parece menino já grande, né? Então, realmente, eles estão extremamente estimulados. Crianças pequenas criança pequena antigamente era bobinha. Hoje em dia, menino de 4, 5 anos não é mais bobinho. Então, com isso, eles já sabem contextualizar as coisas, já sabem ponderar as coisas muito precocemente em relação à nossa geração. Então, eu acho que nós tivemos sucesso em relação a esses pontos que queríamos fazer. Mas a gente não percebeu. Nós erramos sem saber. E na maioria das vezes, pais erram realmente não querendo errar, querendo acertar, querendo o melhor para os filhos. Então, eu acho que nós não percebemos que essa melhoria na parte intelectual dessa criança estava deixando nossas crianças tão mais frágeis emocionalmente. Nós falamos tanto que eles são inteligentes, que eles são bonitos, que eles são o máximo, que eles perderam um pouco a humildade, perderam um pouco o ponderar. Eles realmente acreditam, eles se acham já o máximo. E eu acho que isso não é erro, eu acho que isso, ter confiança, ser uma pessoa determinada e confiante, isso foi uma qualidade. Porém, nós não sabíamos que poderiam causar alguma coisa de não muito legal. O que é que acontece? Na minha geração, quando a gente entrava na adolescência, nós tínhamos diversos questionamentos. Nós não achávamos que nós éramos o cara. A gente ainda estava querendo ser. Mas a gente ainda tinha muitas inseguranças. A gente já tinha modelos do que era o que nós queríamos ser, mas nós não éramos. Então,
Fatos banais, muito banais da nossa geração, quando ocorre com essa geração, causam problemas imensos e que nós até temos dificuldade de entender. Porque eu te juro, eu recebi apelido na escola, eu também tive apelido na escola, eu também tive um outro momento onde fui zoada por alguma coisa. Eu acho que não teve ninguém que não foi. Porém, esses fatos não eram classificados como bullying na nossa geração. Eram coisas banais, sem grande chatas. A gente achava aquele menino chato que te chamava de alguma coisa. Eu também não sou inocente, chamei minha irmã de algumas coisas, mas não tinha repercussão, não causava grandes traumas. Havia uma briguinha que se resolvia, ficava chateado com o amigo, mas não tinha essas repercussões. Porém, esses mesmos fatos ocorridos no momento ganharam o nome de bullying porque eles tiveram e têm um poder importante de constrangimento e de reações extremamente desproporcionais ao fato. E aí, o que mudou? O que mudou? Por que nós considerávamos isso um problema, porém pequeno? E por que nossas crianças classificam isso como uma coisa tão importante a ponto de reagirem com tanta violência, com tanta desarranjo emocional, descontrole emocional? Eu não sei, mas eu acho que nós temos que estar atentos que esses fatos banais para a minha geração não são banais para essa geração. Essas crianças, talvez por causa do aumento da parte intelectualizada e com isso nós perdemos um pouco a parte emocional, eu só sei que estas crianças não têm suporte emocional para serem constrangidos. Eles não conseguem ser constrangidos. Você vê nessa geração uma autoconfiança importante, tanto que eu acho que não vai ter espaço para essa geração de realizar nenhum coaching, porque eu não preciso de ninguém dizendo que eles são um cara. Eles já são um cara. Eles já se acham. A arrogância de que são os melhores já existe de natureza. Qualquer criança. Crianças pequenas. Eu tive há pouco tempo uma criança de 6 anos que queria saber como é que podia ser famosinha. E a mãe disse assim, você estuda bastante? Ela disse, mamãe, isso aí é para ser nerd. Eu não quero ser nerd, eu quero ser famosinha. Isso aos 6 anos. Então ela já tem outros valores, então eu acho que a nossa sociedade criou outros valores, nós formamos melhor, intelectualizamos melhor essa geração, porém a gente está vendo agora que essa criança não suporta ser constrangida, ela não suporta essa zoada do amigo, esse apelido dado naquele contexto da sociedade, da escola, principalmente na escola, como nós encarávamos. Então, eu não sei passo a passo o que nós erramos, nós precisamos consertar, mas no momento, o que eu queria deixar claro é que esses casos estão muito mal conduzidos pela escola. Porque os adultos da minha geração estão banalizando, achando que esse apelido, que essa brincadeira será levada como no passado. E ela não será levada. Essa geração não leva esse pequeno problema, esse conflito escolar, esse conflito com os colegas, não é resolvido de uma forma tão simplificada quanto no passado. Então, fatos pequenos, que para nossa geração eram banais, não são mais banais. Então, antes de consertar essa geração, eu preciso primeiro
assumir que essa geração não suporta bem esse tipo de brincadeira, esse tipo de alguém discordar que você é o máximo. Ele não aceita isso e como ele é muito frágil emocionalmente, ele, ao ser frágil emocionalmente, ele se retrai, ele não está mais comunicando aos pais, ele não vai se queixar aos pais, ele não se queixa, porque queixar-se a um superior para eles é uma coisa como mostrar uma fraqueza. Então eles acham que eles podem resolver esse problema. E nós é que temos que agora olhar essa geração de uma forma com mais atenção e com mais responsabilidade. Eu vejo no consultório alguns casos de bullying que foram extremamente mal conduzidos pela escola, banalizados, não foram dadas a importância devida. Graças a Deus, no meu consultório não houve nenhum caso trágico. Normalmente foi se retirar a criança da escola, mas retirar a criança da escola não é a solução. Retirar a criança da sala de aula não é a solução. Você não conseguiu resolver o problema. Você não resolveu o problema. Não pense que você resolveu. Então a escola tem que ter atualmente uma atenção muito maior e ela não pode, normalmente a direção, a coordenação pedagógica tem uma formação de alguns anos a mais, se colocar na situação. Não se coloque na situação, porque essa situação é nova para essa geração e nós temos que ter mais responsabilidade. Todos esses fatores tão fáceis, tão levados de letra na minha geração, não são levados agora. Essas crianças estão muito melhores do que nós, em alguns pontos, mas em alguns pontos eles estão bem abaixo. E relativamente no fato emocional, de estrutura emocional, para resolver conflitos, nós vemos crianças que tomam atitudes extremamente agressivas. Você vê crianças que se retraem, causando uma depressão importante. Crianças que realmente surtam por um problema de convívio, na grande maioria das vezes, no ambiente escolar, mas isso era de se esperar, já que a escola é a primeira sociedade, é onde eles encontram os iguais, onde eles encontram as pessoas da mesma idade, que vão lidar com ele de igual para igual. O adulto lida com ele como se ele fosse uma criança, um adolescente, pondera as coisas, pede desculpa. O de igual para igual, ele não vai ter essa forma de maneirar. Ele lida como de igual para igual. Agora pense numa sala de 15, de 20, de 30, de 40, de 50 pessoas, onde todos são o máximo. Ninguém aceita ser menos do que o máximo. Ninguém aceita ser diminuído. Ninguém aceita uma brincadeira. Ninguém acha que pode ser menos do que o máximo. E quando que vai acontecer, porque isso acontecia, sempre aconteceu, essa forma de que a pessoa às vezes nem tem essa intenção, essa conotação, algumas vezes sim, outras não. Às vezes é uma brincadeira, realmente uma infantilidade, porém ele não sabe como isso vai se repercutir no colega. Ele não tem noção das palavras. E aquele colega que sofre essa brincadeira, essa zoada, dependendo da estrutura emocional dele, nessa geração nós estamos vendo muito mais reações ou de depressão, onde a criança se retrai e sai desse grupo, se colocando à margem do grupo, se isolando, ou então ele se retrai inicialmente para retornar de uma forma agressiva. Então, eu acho que nós já perdemos gente demais. E todos os casos que eu vi, os que tiveram términos trágicos e o que não teve término trágico, todos eles foram muito mal conduzidos, principalmente pela escola. Os pais nem ficaram sabendo. É incrível que numa sala esteja havendo um caso e que todas as mães da escola, daquela sala, não saibam.
Quer dizer, houve uma brincadeira com um colega que está sofrendo e a mãe dos colegas não sabe. A única que sabe é a mãe, no máximo, a mãe daquela menina, a mãe daquele menino. Sendo que se todas as mães tinham que saber o que aconteceu para se fazer um trabalho com toda a sala. Porque isso nós só vamos resolver quando a gente abraçar o problema e perceber a fragilidade das nossas crianças. E tentar consertar. Tentar formar vínculos mais fortes, afetivos mais fortes, para que ele confie em você, para que ele diga ao pai o que ele está sofrendo, porque para ele o problema é imenso. E não banalize. Para você pode ser pouco, para ele não é. Então não use você como medida. Escute o seu filho para ver a proporção que ele está dando ao fato. Às vezes nós damos uma proporção bem pequena, porque para nós é uma proporção bem pequena. Para ele, a proporção é bem grande. Era esse o recado que eu queria dar. Podem colocar seus comentários, que durante a semana eu fico respondendo, tá certo? Boa tarde, tudo de bom para vocês. Beijo!